Muito obrigada, Sr. Presidente. A quem cumprimento o Sr. Professor Jorge Pereira da Silva, a quem ouvi com muito gosto. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. E, na esteira da intervenção da senhora deputada Alexandra Leitão, também temos várias questões que gostaria de colocar. Desde logo, o Sr. Professor pronunciou-se sobre as alterações ao artigo 27, não se pronunciou sobre a alteração proposta pelo PSD ao artigo 19. Nós temos uma alteração, portanto, o artigo 19 sobre a suspensão do exercício de direitos. Aqui haveria uma cláusula que poderia abarcar a globalidade, exatamente, de uma série de quando há necessidade de haver um confinamento por razões de emergência sanitária global, como aconteceu agora relativamente à pandemia, com as garantias que nos poderiam dar o estado de emergência, ou seja, obedecendo ao princípio da proporcionalidade, sendo que não deviam estar todos, não deviam nem podiam estar todos os direitos suspensos, só aqueles estritamente necessários para garantir que, efetivamente, a saúde pública pudesse ser salvaguardada. Porque no artigo 27, refere-se especificamente a uma pessoa, portanto, em concreto, o direito à liberdade e à segurança, a uma pessoa individual que esteja, a quem essa liberdade tenha que ser, ou a segurança, a quem a liberdade tenha que ser assegurada, ou a segurança, a liberdade restringida ou a segurança assegurada. Enquanto que no artigo 19, portanto, é uma cláusula de largo espectro, ou seja, nós fazemos aqui a conjugação dos dois artigos, precisamente por entendermos que, no âmbito que uma declaração de estado de emergência pode assegurar melhor as garantias de defesa, precisamente por convocar a intervenção dos vários órgãos de soberania, ao invés do que seja, por exemplo, uma lei de emergência sanitária. E aqui pergunto também ao Sr. Professor, como vê, por exemplo, a solução que nós já atualmente temos no nosso Código Penal, designadamente no artigo 283, em que prevê a criminalização da propagação da doença, alteração de análise ou de receituário, portanto é a epígrafe do artigo, mas designadamente em que já está criminalizada a propagação da doença, quem tiver uma doença infectocontagiosa e a propagar, portanto, poderá consubstanciar o tipo legal de crime, sabendo nós também que o direito criminal é a última ratio e que a pessoa só será condenada se não houver qualquer dúvida, porque indúbio pro réu e, por exemplo, numa situação dessas, como resolver o problema? Imaginemos que agora estamos aqui todos nesta sala e um de nós vem para cá e até sabe, estou a pôr já aqui o dolo, que está doente e que poderá contagiar os outros, e saímos daqui, uns ficam contaminados, outros não, como depois saber que, imaginemos que, por exemplo, outra pessoa está cá e que até nem sabe que está doente e que também contagia, como depois também conseguir perceber a origem da doença. Ou seja, todas estas soluções que nos convocam, depois em termos práticos, para depois resolver sobre o caso concreto. E daí, portanto, termos avançado com estas duas soluções, porque é evidente que ninguém quer restrições de direitos, e muito menos de direitos ou de liberdades. Mas, efetivamente, atendendo ao que aconteceu, e também eu concordo que houve excesso de estados de emergência, houve excesso de restrições de direitos, aquela que referiu da proibição de passar de conselhos, houve uma série delas que são absolutamente, ou de passar em determinadas estradas, absolutamente absurdas. Nós vimos coisas como, por exemplo, dentro da mesma escada, no mesmo lance de escadas, temos uma seta, não é? Que passávamos uns pelo outro, uns por um lado, outros pelo outro. Portanto, objetivamente, no meio de uma situação de calamidade, de emergência sanitária, como aquela que aconteceu, e nada nos diz que não possa vir a acontecer no futuro, qual a melhor solução para garantir que, efetivamente, a saúde pública é assegurada, sem que haja restrições que não sejam estritamente restrições de direitos, estritamente necessárias e que sejam o mínimo possível para beliscar os direitos fundamentais, sendo que a lei ordinária poderá, à semelhança do que acontece, por exemplo, com o Código Penal, que é um instrumento de peso, não é? Por ser direito criminal, direito sancionatório, poderá não conseguir com que, por exemplo, aquilo que aconteceu, que todas as pessoas ficassem em casa precisamente para evitar a propagação
a propagação da doença, e aí também referindo-me às pessoas que não estão doentes e que não tiveram em contacto com ninguém que tenha estado doente, como o Sr. Professor Reis Novaes aqui falou, as denominadas pessoas saudáveis. Portanto, como conseguir conter uma pandemia de forma a que ela não se alastre e não seja uma catástrofe ainda maior, como resolver isto, como é que o direito, que é aqui que estamos a falar, como é que o direito poderá resolver esta situação. E depois pergunto-lhe, portanto, que a situação que o Sr. Professor entendia que, quando nos refere que devemos mexer no artigo 27 da Constituição, portanto, a mexer que seria da restrição, se seria para a solução prevista na Constituição alemã e na Constituição espanhola, que depois remete-se, portanto, se era isso que estava a referir, que diz qualquer coisa do género, todos têm direito à liberdade e à segurança, as exceções são reguladas por lei. Se seria qualquer coisa deste género que o Sr. Professor dizia, portanto, restringir o artigo 27 apenas a esta cláusula geral e depois ser a lei ordinária a regular todas as exceções àquilo que está na nossa lei fundamental. Muito obrigada.